A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Vamos orar ao Senhor? Eu vou pedir para o irmão Roberto fazer essa oração agora. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Deus, de aprender, Senhor, mais um pouco, Senhor, da tua vontade, Senhor, do teu querer, como proceder, Senhor, no nosso cotidiano. Pai amado, Pai querido, que nessa hora, Senhor, nossa mente, Senhor, esteja aberta, nosso coração dilatado, Senhor, para receber, Senhor, aquilo que vem de ti, Pai. Toma, Senhor, teu filho, Senhor, usa ele, Senhor, de forma ímpar, Senhor. Pai amado, Pai querido, com a tua autoridade, Senhor, para transmitir, Senhor, esse ensinamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, recebe, Deus, a nossa gratidão, Pai, por tudo, Senhor, quanto tu tens feito, Senhor, Pai amado, Pai querido, em nossas vidas, Senhor. Por esse rico, Senhor, aprendizado, meu Pai, da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos falar sobre genética, né? Brincando de Deus ou brincando com Deus? Qual a finalidade da genética, né? A princípio, entender a nossa hereditariedade. Mas desde as ervilhas de Mendel, quem gastou um tempo para ler sobre Mendel, ele fez pesquisas de mutações genéticas em plantas, né? No caso de ervilha, foi uma das que ele mais utilizou e fez suas anotações. Nós também depois disso, muita coisa já mudou. Concebemos o bebê de proveta, clonamos a ovelha Dolly, sequenciamos as células tronco embrionárias, os laboratórios, confundimos-nos com os tubos e ensaiamos o inimaginável e, enfim, não conseguimos mais disfarçar nossas reais intenções. Será que estamos brincando de Deus? Já que nossas conquistas parecem não ter limites, por que não superar a ficção? O que parecia factível apenas no cinema, né? Já começa a saltar das telas e assombrar também o mundo real. E esse admirável mundo novo não se resume às descobertas, presume-se soberbo e indiferente à ética, à mínima ética. Talvez Mendel não imaginava o quanto desafios a genética haveria de suscitar nos 2 últimos séculos, e desafios esses, aliás, que trazem sérias implicações científicas, filosóficas e também teológicas. Então, essas descobertas atuais, elas acabam entrando num campo que não é só da ciência, mas também da filosofia e também da teologia. Por quê? Porque algumas coisas e experimentos que eles fazem, como nós vamos ver, depende também de criar e matar pessoas, né? Então, foi-se o tempo em que nossas demandas morais eram resolvidas monossilabamente, né? Um sim ou um não bastava. Agora, tudo mudou e nesses últimos dias inquietos e trabalhosos, nós somos constrangidos a ir além da mera argumentação e, por isso, temos que estar preparados para apresentar com sabedoria e mansidão as reivindicações da ética cristã, isso é, comportamento cristão diante dessas novidades da ciência que estão surgindo. E nós não somos contra a ciência, todavia nos assusta com os rumos que ela a passos largos vai tomando. Pesquisar é preciso, mas profanar as leis do Criador não é preciso.
e nós vamos estudar sobre a genética nos avanços de uma ciência, a história da genética, a genética no âmbito bíblico-teológico, a fertilização in vitro, uma técnica nem sempre transparente, células-tronco, o limite da esperança, o clone, que é uma ilha, e uma sociedade genética e perfeitamente integrada. Vamos lá, então. O texto 1 fala sobre a genética, os avanços de uma ciência. Já bastante avançado em suas pesquisas, Gregor Mendel declara: meus estudos científicos têm me proporcionado grande satisfação. Estou convencido de que não demorará muito para que o mundo inteiro venha a conhecer os resultados do meu trabalho. Com base em seus experimentos, a ciência volta-se a um mundo ainda por descobrir-se e agora constata que vida é mais inesperada e surpreendente do que revela o microscópio. O que é a definição da genética? Foi um cientista inglês, William Barterson, que ele viveu entre 1861 a 1926, quem introduziu a palavra genética no glossário da biologia, que é o termo oriundo do vocábulo grego geno, que significa fazer nascer. Então, a genética é a ciência que tem como finalidade a pesquisa da herança biológica. Ela busca saber como se processa a transmissão dos caracteres morfológicos, estruturais, fisiológicos e bioquímicos de uma geração para outra, dos seres de uma mesma espécie. Então, e quais os objetivos dela, da genética? Visando o estudo dos genes, a genética possui, entre outros, os seguintes objetivos. Qual é? Primeiro, estudar a origem do gene. Segundo, determinar as características biológicas transmitidas de pais para filhos. Terceiro, investigar como se dá essa transmissão. E último, analisar os fatores que definem as características hereditárias. Então, em síntese, a genética fornece os instrumentos para se investigar as estruturas e as funções dos genes. Então, o 7.1 é o A e o 7.2 o D. Vamos ver a história da genética. A história formal da genética tem início com Gregor Mendel. Ele viveu entre 1822 a 1884. Ele nasceu no atual território da República Tcheca. Interessou-se ainda menino pela ciência. Seus talentos não passaram desapercebidos na escola. Ele foi promovido de série para série, numa sucessão de excelentes notas, e sua disciplina era louvável. Já na capital do Império Austro-Húngaro, ingressa na Universidade de Viena e ali, estimulado pelo ambiente acadêmico, dá início à sua educação científica, entregando-se à botânica e à meteorologia. Premido por alguns problemas de saúde, ele estava limitado por alguns problemas de saúde, o jovem Gregor busca a paz num monastério, onde se abandona a ciência. E entre 1856 e 1864, começa os experimentos que o levarão a descobrir as leis da herança genética. Ele acreditava que as causas da hereditariedade, elas começam a se processar quando os casais geram filhos, prosseguindo com a reprodução desses. Então ele começou a fazer experimentos também com as ervilhas. Já o professor de Ciências Naturais na Escola Superior de Brno, ele dedica-se, Mendel, ao cruzamento de diversas plantas.
entre as quais feijão, chicória, bocas de dragão e principalmente ervilhas. Nos 7 anos seguintes, ele registrou minuciosamente esses experimentos. Em seguida, ele estuda também espécies animais. Inicialmente, cruza 2 tipos de abelhas, procedente do Egito e a originária da América do Sul. O resultado desse cruzamento foi um tipo de abelha agressiva, mas de excelente mel. Entusiasmado, funda a Sociedade de Apicultura de Bremen. Constrangido pela administração do seu monastério, Gregor Mendel abandona as atividades científicas. As suas pesquisas, por causa disso, só viriam a ser conhecidas após a sua morte. Ele escreveu os ensaios com plantas híbridas e as hieráceas obtidas pela fecundação artificial, e no início do século XX, ambos os livros foram encontrados pelo cientista alemão K. Correns. Bom, a enciclopédia Mirador Internacional assim descreve a sua experiência. Ele, Gregor Mendel, modesto monge austríaco, interessado em descobrir o mecanismo íntimo da transformação dos caracteres biológicos, dedicou-se em meados do século XIX ao cultivo de ervilhas, que é o Psion sativum, no jardim do seu mosteiro. Do cruzamento das plantas de sementes lisas e amarelas, que é a A, com a planta de sementes rugosas e verdes, B, obtinha sempre plantas que só produziam sementes lisas e amarelas. O interessante é que as plantas assim obtidas, de sementes lisas e amarelas, cruzadas entre si, davam sementes lisas amarelas, lisas verdes, rugosas amarelas e rugosas verdes, na proporção de 9, 3, 3, 1. Você entendeu? Então você depois tem que estudar mais essa parte. Mendel, depois de demorada comprovação de suas experiências, ele lançou a hipótese de que cada planta conteria 2 fatores determinantes dos caracteres amarelo e liso, apresentando pelas maiúsculas R e Y, e dos recessivos, que determinavam os caracteres rugosos e verde, que não se manifestam no primeiro cruzamento, apresentando pelos minúsculas R e Y, letra minúscula, e os fatores de Mendel passam mais tarde a se chamar genes. A sua genial descoberta, por ter aplicação universal, valeu-lhe o merecido título de pai da genética. Sem o pioneirismo de Gregor Mendel, talvez a genética não fosse hoje a ciência admirável e desafiadora que é. Ele descobriu os seus princípios, mostrando a importância dos genes e, logicamente, da sua hereditariedade. E a descoberta do DNA. Analisar os glóbulos brancos extraídos de ferimentos infeccionados, o bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher, que de 1844 a 1895, ele descobre em 1869 o DNA. Sua descoberta até parece um feliz acaso. Já entretido nas pesquisas, ele começa a distinguir naquele emaranhado de células uma substância ácida e ainda desconhecida. Devido à aparência desta, dá-lhe um apelido, que em português soa um tanto bizarro, que ele chamou de nucleia. 30 anos depois, Richard Altman, ele viveu até 1852 a 900,
aprofunda a pesquisa do seu compatriota e comprova-lhe a validade. E ato contínuo empresta à substância uma nomenclatura mais formal e científica, que é ácido nucleico. Né? Então, nas décadas seguintes, a ciência pouca importância daria a essas pesquisas de Mieskisch e Altman. Em 1943, porém, Oswald Avery, ele realiza uma experiência que para a época representou um grande avanço. Ao modificar o DNA de um micro-organismo, observou que a mudança poderia levar uma bactéria inócua e tornar-se infecciosa. E assim não demorou a concluir que o DNA é o responsável pelas características de um organismo. 10 anos depois, James Watson e Francis Crick descobrem a estrutura do DNA. E a descoberta do DNA já era, então, em si mesma, algo grandioso, representando um inimaginável avanço nas pesquisas sobre a origem da vida. No entanto, faltava responder ainda essa pergunta: qual a estrutura desse composto orgânico? E a resposta viria de 3 cientistas, entre 1951 a 53, os ingleses Francis Crick e Maurice Wilkins. Eles, juntamente com o norte-americano James Watson, nascido em 1928, logram eles descrever a formação básica da substância que cada dia ganhava mais fama e importância. Antes de conhecermos a estrutura do DNA, o que realmente ele é? Conhecido também como ácido desoxirribonucleico. O DNA é composto orgânico cujas moléculas trazem as instruções genéticas responsáveis pelo desenvolvimento dos seres vivos, e nele também acham-se também agentes que transmitem a nossa hereditariedade. Sua principal função é armazenar as informações necessárias à construção das proteínas e do ácido ribonucleico, responsável pela sintetização das proteínas celulares e seus segmentos encarregados de transportar a informação genética, recebe a alcunha de genes. Vamos agora ver a sua estrutura. O DNA é uma molécula constituída por 2 cadeias formadas de 4 bases químicas: as purinas, que é a adenina, A, e a guanina, G, e as primidinas, que é a citosina, C, e a timina, T. Parece complicado, né? Mas esse livro já está, mas se fosse então entrar mesmo na ciência, aí vocês teriam que se internar no hospital para aprender tudo isso. Tem uma faculdade, né, de medicina aqui embaixo, tem uma, quem quiser estudar pode começar. Bom, aqui ele põe a opinião dele, que ele acha bonito o desenho do DNA. Quem já viu o DNA? Ele é uma coisa muito bonita mesmo. Agora, vamos falar sobre o projeto do genoma humano. Bom, o genoma, ele representa a soma dos genes que haverá de definir o nosso desenvolvimento. Ele é transmitido de geração a geração, determina cada uma de nossas características. E esse formidável conjunto de moléculas, porém, não é exclusivo da nossa espécie. Encontramos também nos demais seres vivos, quer que
quer que nos paquidermes, quer nas bactérias, sua presença é indelével. Encarrega-se, inclusive, das informações quanto às nossas doenças e falhas genéticas. Então, o genoma humano ele é formado pela sequência de 23 pares de cromossomos que se encontram no núcleo de cada célula diploide. Esta, por sua vez, representa um conjunto duplo de cromossomos homólogos. Viu só como é fácil? Apesar das informações já consolidadas, ainda havia muitas perguntas a serem respondidas sobre a nossa hereditariedade, né? Por exemplo, você sabe que é possível que você tenha um irmão com o mesmo pai e mesma mãe, tenha um irmão de outra cor, com olhos diferentes, porque vem da hereditariedade. Por exemplo, na casa da missionária Niede, o pai dela e a mãe tinham os olhos pretos, mas o vô dela tinha o olho claro. Aí então, ela e o irmão dela, 2 irmãos, nasceram com o olho claro. Ela e o irmão caçula. Os outros 2 nasceram com o olho preto. E essa veio do avô, que veio de outras formações. Então agora, por exemplo, nos nossos filhos, 2 têm os olhos claros, que é o Eric e o Weber, e a minha filha nasceu com o olho castanho igual o meu. Então, a hereditariedade dela puxou da minha parte, do meu genes. Dos 2 puxou dos genes da mãe. E os nossos filhos, nenhum deles tiveram filhas ou filhos com olhos claros. Só a última netinha agora que nasceu com olho claro. Então, quer dizer, são informações que vêm dentro desse DNA. É coisa incrível isso, né? E isso aí existe até nas bactérias. Agora, como você diz, né? Como é que pode dizer que essa coisa aconteceu por acaso, né? Que a coisa surgiu numa explosão. Bom, apesar dessas informações já consolidadas, ainda havia muitas perguntas. E foi dirigido pelo projeto Genoma Humano, que iniciou em 1990, foi dirigido e coordenado pelo Departamento de Energia e Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E entre os seus objetivos, alistamos a seguinte: identificar os genes humanos. Depois, o B. Sequenciar as bases que compõem nosso genoma. 3, C. Armazenar as informações obtidas em bancos de dados. E D. E desenvolver novos métodos de análise. E E. Transferir as tecnologias obtidas com o projeto ao setor privado. E F. Abrir novas fronteiras das ciências biológicas. Bom, nos 13 anos que durou o projeto, muitas discussões éticas foram suscitadas. As interrogações vinham não só do mundo científico, mas também do filosófico e religioso. Mais adiante veremos alguma dessas questões. No dia 14 de abril lá de 2003, essa coordenação do projeto expediu um comunicado à imprensa, informando que a iniciativa foi concluída de maneira satisfatória e quase a totalidade do genoma humano havia sido sequenciado com uma precisão que se aproximava de 100%. Tendo em vista semelhante resultado, a pergunta era inevitável. Afinal, o mistério da vida foi, enfim, revelado? Mas apesar dos avanços advindos do projeto Genoma Humano, os cientistas vieram a comprovar que todos nós sabíamos que a vida é mais complexa do que supomos, e somente o seu autor e conservador pode explicar. Quer dizer, os homens chegam até um certo conhecimento, mas vida mesmo, até hoje eles não conseguiram. 3.
3 é E, 4 E, 5, aí a 9, a 9 é E, então o resto tudo é C. Okay? A genética no âmbito bíblico e teológico. Vamos lá agora. Vamos entrar na área que nos interessa. Até agora foi ciência. Curiosidade, a gente por curiosidade acaba aprendendo alguma coisa, né? E isso aqui, pelo menos, você pode dizer, nossa, minha cabeça está estourando, acho que tudo voa, mas daqui a pouco você vai ter contato com alguma informação, você vai ver, estudei isso aqui, eu já vi esse negócio aqui. Então é bom a gente ter esse tipo de, mesmo que seja uma matéria meio complicada para nós, né? Falar sobre essas coisas, nós estamos falando grego, hebraico, te pergunta se é macarrão, se é de comer, se é molho, né? Eles sabem, mas nós... Agora, a genética no âmbito bíblico-teológico. Se os geneticistas se voltassem à Bíblia, descobririam que a engenharia genética não começou propriamente com o Gregor Mendel. Um tanto surpresos, eles não demorariam para concluir que ter sido o próprio Deus quem dera início a essa manipulação dos genes. Mendel só viria a explorar tal possibilidade milhares de anos depois. Após haverem lido o 2º capítulo de Gênesis, reconheceriam que a criação da mulher não é um conto fantástico, mas um relato literal que não agride a razão e nem fere a ciência. Em palavras simples e ternas, o autor sagrado descreve como Deus trouxe a primeira mulher. Por favor, leiam. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então vocês agora já descobriram quem foi o primeiro que aplicou a anestesia. Foi Deus. Fez Adão dormir num profundo sono. E esse sono profundo realmente é bom. Eu já tive que fazer a endoscopia e eu quis fazer dormindo. A gente dorme e acorda, nem sabe o que aconteceu. Interessante isso, né? Na formação da mulher, Deus não agiu apenas como um geneticista, mas atuou também como cirurgião. E vejamos de início os procedimentos operatórios empregados pelo Criador. Então, para extrair o homem do material genético necessário à formação da primeira mulher, da primeira mãe, né? Era imperioso que Deus interviesse cirurgicamente no corpo de Adão. Por isso, ceda-o profundamente e assim, ali mesmo no Éden, tem início a anestesiologia, especialidade médica cujo objetivo é proporcionar conforto ao paciente durante uma cirurgia e monitorar-lhe as funções vitais, né? Na história da medicina, a anestesia só viria a ser utilizada em 16 de outubro de 1846. E nessa data, o Dr. John Collins Warren, ele realizou no Massachusetts General Hospital em Boston a remoção de um tumor no pescoço de um jovem Gilbert Abbott, de 17 anos, e na operação o Dr. Warren foi assistido pelo dentista William Thomas Green Morton, que o assistiu como anestesista. A engenharia genética. Estando Adão já sedado, o Senhor, abrindo-lhe o peito,
toma-lhe uma das costelas, e a partir desta forma-lhe a mulher. E a operação é bem sucedida. Terminada a operação, estando o homem ainda meio sonolento, Deus lhe apresenta a mais bela das criaturas. Ali estava o resultado final da primeira engenharia genética de todos os tempos. Mas como pode o Senhor realizar uma cirurgia tão perfeita? Bom, além de conhecer a anatomia humana, né, ele já havia sequenciado o genoma de Adão, e para tanto não precisou de computadores nem de dotação orçamentária. O DNA do homem já estava devidamente mapeado, e a partir daí bastou-lhe chamar a mulher à existência. Deus foi além da mera clonagem. Daquele simples costela, formou um ser tão perfeito quanto Adão, uma pessoa completa, autônoma, forte, sadia e bela, sem nenhuma deformidade. Entre ambos havia perfeita identidade genética, conforme reconhece o próprio Adão. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, se Deus tivesse criado a mulher de outra forma, a humanidade teria desaparecido em Adão. Deus, o geneticista por excelência. Bom, o material genético a partir do qual o Senhor formou a mulher encontrava-se na costela do homem. Então, por que Deus optou por um osso tão frágil e quase cartilaginoso, né? Cartilagem, aquelas coisas meio dobráveis, finas, né? Cartilagens. Não foi mero acaso e nem arrobo romântico. Havia uma razão intrínseca que os cientistas ainda não descobriram, devido ao seu preconceito contra a Bíblia Sagrada. Ao escolher a costela, Deus sabia que nesse osso chato e curvado havia a célula que necessitava para completar a sua criação. Mas dentre as suas 24 costelas que nos formam o tórax, qual o Senhor escolheu? As verdadeiras ou falsas? O que sabemos é que ele utilizou muito bem a substância dali extraída. E, portanto, ao invés de a ciência teimar na utilização de células-tronco embrionárias, por que não procurar entre as cartilagens e ossos do nosso peito a célula-tronco perfeita? Né? Uma dica, porque Deus foi lá pegar a célula-tronco para fazer dali uma outra criatura, né? Fez a mulher. Ao criar o ser humano, Deus abençoou de um modo todo particular, pois daquele único tronco genético a humanidade haveria de se multiplicar e ocupar toda a terra. Então a humanidade haveria de se multiplicar e ocupar toda a terra, mas o seu decreto era claro, incluía o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha nele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E por que uma bênção tão especial? Antes de tudo, porque a reprodução imediata de nossa espécie, ela dar-se através da união endogâmicas. Isso hoje é considerado chamado de incesto, né? Você casar com a irmã, o irmão, um parente, né? Os primeiros casais seriam formados por irmãos, depois os segundos por primos, e assim até que a exogamia viesse a tornar a norma na sociedade humana. A exogamia é aquela que é pessoas de outros grupos que se casam, né? Então, mas para que a endogamia necessária, a princípio não viesse a comprometer-nos, a perpetuação seria mais tarde proibida por Deus. Por exemplo, essa endogamia, ela agora é proibida por Deus, foi proibida por Deus mais tarde, né? Entre os egípcios, porém, que era bastante comum essa coisa de casar irmão com irmã, pai com filha, essas coisas, para manter a
aquele mesmo grupo de pessoas que dominavam. O faraó era defensor, esse faraó Ramsés, né? Era defensor ferrenho dessa prática. No harém dele tinha 4 filhas. Para esse rei, o incesto era uma prática corriqueira, por uma razão fortemente religiosa. Seus deuses eram incestuosos, Osíris e Ísis, embora irmãos, viviam de acordo com a mitologia egípcia conjugalmente. A consanguinidade custaria caro ao Egito. A 18ª dinastia, da qual Tutancâmon, ele nascido por volta de 1327 a.C., era o seu mais ilustre representante. Desapareceu não em consequência de guerras ou atentados, mas devido a problemas genéticos. No Egito, a infertilidade, os defeitos congênitos eram bem acentuados por causa do incesto, de casar parentes, né? Havia esse problema de nascer com problemas genéticos, porque Deus tinha proibido, mas os homens insistiram em fazer, e para evitar tais problemas, então Deus proibiu a união consanguínea entre os israelitas. Você vê até aqui proibido até casar com primas, né? E aí Deus coloca um monte de leis aqui sobre, se não descobrir a nudez aqui, viver conjugalmente, né? Ter relação. Então, aqui você pode ver que existe uma série de proibições aqui, que hoje a sociedade está querendo mudar. Eu já estava lendo um fato de uma jovem que ela não conhecia o pai dela. Ela estava com 18 anos e ela conheceu o pai dela, que a mãe falou, seu pai é tal, outro lugar. E o pai era um jovem também, não era muito a idade. E ela então quis conhecer o pai e foi morar junto com o pai um tempo. Aí começaram até a dormir junto. E dali a pouco um começou a sentir atração pelo outro sexual. E aí o que ele estava querendo? Essa moça está querendo ter o direito de casar com o pai dela. Então, é essas coisas que o mundo hoje está querendo. Como eu falei para vocês, o que tem projetos lá no governo do Brasil para que essa promiscuidade na família seja natural. Isso é, dentro de uma casa, qualquer pessoa que deseja ter sexo com a outra ali, pode ser irmão com irmão, irmã com irmã, mãe com filho, filho com o pai, ele tem que ser liberado. Então, estão querendo criar essa lei para descriminalizar esse tipo de comportamento. E vai trazer mais problemas ainda, como nós estamos vendo aqui, que no Egito, muitas gerações desapareceram por causa disso. Os defeitos congênitos que nascem com defeitos, né, por causa do sangue, né, que não pode ser do sangue da mesma, do mesmo gene que vem ali, né. Se observasse os mandamentos do Senhor, Israel seria mais saudável, né, do que a nação mais poderosa daquele tempo. Porque Deus falou, bendito serás, Deus falou, né, mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem e nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes, a porá sobre todos os que te odeiam. Então, lá em Deuteronômio, Deus tinha falado isso. Que Deus não queria que o povo dele fosse, e se eles obedecessem, Deus estava prometendo tudo isso para eles. Agora, o Egito, embora rico e poderoso, era terrivelmente enfermo. E não foi por acaso que Plínio, em 27 a 79 depois de Cristo, descreveu-o como a mãe das piores moléstias, né? O Senhor, todavia, preservou a saúde dos israelitas, se eles lhes observarem as ordenanças
haverão de ser conhecidos como força e saúde, e já as portas de Canaã. Deus os abençoa mais uma vez. E ele diz, o que ele diz aí? Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Então, na verdade, é uma terra geneticamente perfeita, seria, né? Depois de haverem explorado o interior de Canaã, os 12 espias retornaram a Moisés e fazem-lhe um relato que parece extraído de um conto fantástico. Suas palavras, todavia, são chanceladas pelos frutos daquela terra que haviam colhido, né? Nós lemos esse texto, inclusive, aqui, né, na pregação, acho que foi domingo, sobre a questão do que os 12 espias foram e acharam lá no Vale de Escol as uvas, era a época das primícias das uvas, e eles colheram um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar, colocando um varal assim no cacho para poder carregar, de tão grande que era. Então isso demonstrava o que Deus tinha falado, é uma terra que mana leite e mel. Trouxeram também romãs, trouxeram figos, foram coisas assim que Deus tinha falado, mas infelizmente vocês sabem o que aconteceu. Os 10 que falaram que tinha gigantes na terra, que éramos como gafanhotos diante deles, e que a terra era má, a terra matava os seus... E deploraram a terra, e o povo queria até matar Moisés e voltar para o Egito. Bom, ali também havia leões, havia tigres, ursos. É um território pequeno, encravado geograficamente e espiritualmente no centro da terra. Israel, amados, se você pegar o mapa de Israel e você medir a terra para a esquerda e para a direita, você vai ver que é o centro da terra, a terra de Israel, é o centro do mundo. Tudo o que havia de belo, saudável e bom nos outros continentes, o Senhor concentrara ali. Conquanto ampla e fértil, a terra de Canaã não deveria sofrer agressões genéticas. E além do ano sabático, os israelitas teriam de observar algumas restrições. O que é o ano sabático? Eles plantavam durante 6 anos e deveriam deixar a terra descansar 1 ano. E só plantariam no ano seguinte, né? Se você for ler direitinho, você vai ver que os 70 anos que eles ficaram na Babilônia foi de 490 anos que eles não deixaram a terra descansar. Então, como eles não deixaram, Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia também para que a terra descansasse. Os 70 anos que eles não deixaram a terra descansar. Interessante isso, né? Conquanto ampla e fértil a terra de Canaã, não deveria sofrer essas agressões. Agora, o que acontece? Deus tinha dito a eles também que eles, em primeiro lugar, não deveriam misturar, sob hipótese alguma, sementes de espécies diferentes. Deus tinha dito isso, a Bíblia fala sobre isso. E também não poderiam cruzar animais que não fossem da mesma espécie. A ordem do Senhor era clara e não comportava dúvidas. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem como de espécies diversas, no seu campo não semearás sementes de 2 espécies, e nem usarás roupa de 2 estofos misturados. Os hebreus, porém, já em sua terra, usufruindo de todas as prodigalidades da beleza, esqueceram-se rapidamente das ordenanças divinas. Não observaram o ano sabático, puseram-se a imitar os cananeus, que, segundo o texto bíblico, eram piores do que os egípcios, e assim, de apostasia em apostasia. Você vê o que é apostatar, amados? É abandonar a fé primeira, é abandonar a fé que foi adquirida através do conhecer Jesus.
Então tem muitos crentes que estão apostatando, estão se distanciando, estão esquecendo os primórdios, estão voltando às práticas antigas e se apostatar da fé. Esses, eles terão, ou possivelmente serão rejeitados por Deus e não entrarão na eternidade se não se arrependerem disso que estão fazendo. Infelizmente, nós vemos muita gente que pode até frequentar a igreja, mas o coração já está totalmente dominado pelo mundanismo. E essas pessoas, elas não entram no céu, elas não vão para a glória com o Senhor, elas podem ser condenadas e vão esperar a ressurreição dos mortos no final do milênio para ser julgadas no juízo do grande trono branco, e ali todas as suas obras serão colocadas diante deles e o julgamento será terrível, né? Aí, como eles fizeram isso, começaram a entrar no mesmo esquema do povo do qual ele vivia. O Japão aqui tem várias coisas, várias festas inclusive, né? Que são festas religiosas, e tem muita gente que gosta de participar. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus. Eles vão devagarzinho, participando, daqui a pouco estão envolvidos. E Deus, o que ele fez? A seca não demorou a chegar, a fome se instalou em diversas ocasiões e a enfermidade também começou. Hoje tem igrejas enfermas, tem crentes enfermos, espiritualmente estão morrendo, e é preciso que alguém dê toca-buzina em Sião, isso é, alerta. E que normalmente o que está disposto a alertar tem que se preparar para ser odiado, xingado, desprezado, rejeitado. Mas não tem problema. Se depender disso, nós vamos continuar na nossa igreja falando a verdade. E quem não quer a verdade, então vai ter que procurar outro lugar. E, de acordo com o que a Bíblia diz, sofrerá comichão de doutrina nos ouvidos e procurarão mestres que lhes falem aquilo que lhes convém, que eles gostam de ouvir. E essa é, infelizmente, a verdade que está acontecendo nos nossos dias. Tanto é que a internet está cheia de gente que ouve a mensagem da igreja, mas depois vai se alimentar na internet com outras mensagens, a cabeça já ficou meio confusa, porque eles misturam muitas vezes partes das coisas de Deus com as doutrinas de homens e doutrinas de demônios, faz uma salada e fica até gostosa a salada, só que ela vai trazer uma enfermidade espiritual que vai confundir a mente, e as pessoas vão começar a ficar confusas, como já tem muito crente que já não se entende mais. Tem crente que já nem sabe se é salvo ou não, já nem sabe se é bom estar na igreja ou não, estão se perdendo. E infelizmente isso vai trazer morte espiritual. A gente alerta, a gente avisa, mas cabe à pessoa aceitar e reagir. Deus não vai cobrar do ímpio o meu pecado, Ele vai cobrar de mim. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Não adianta colocar pai, mãe, família, patrão, empregado, empresa, porque na firma é assim, se não fizer, eu falo assim, mas é contra a palavra? Se for, você está pecando e você vai dar conta a Deus disso. Porque a obediência, ela sempre, lembre-se, a obediência, ela é relativa. A submissão é a absoluta. Você ouve uma coisa, diz, você não faça isso, ou faça isso, porque aqui na firma tem que ser assim. E você diz, eu não posso fazer isso, porque eu estou desagradando meu Deus. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Aí eles vão dizer, então vai ameaçar assim, então você vai morrer, você vai levar cubi. Então tá bom, eu posso levar cubi, mas eu não posso fazer isso. Então, tem uns irmãos que trabalhavam numa firma, e tinha lá um ídolo lá, e todos que entravam tinham que ir para entrar para trabalhar. Aí perguntaram para mim se não tinha problema. Eu falei, que Deus você serve? Aqui, se a gente não fizer, a gente pode levar cubi, assim,
Você quer levar cubi do patrão ou cubi de Deus? Se você está se baixando a cabeça para ídolos, você está tendo um adultério espiritual e Deus pode rejeitar você. Tá? Bom, a terra de Israel estava debilitada de tal forma. Você veja, no tempo de que Cristo chegou na terra, o que estava acontecendo lá em Israel? Havia muitos leprosos, muitas doenças, né? Cegos enchiam as ruas, coxos e paralíticos, até a porta do templo eles eram encontrados. Não bastasse tantas enfermidades físicas e mentais, as mentais não eram menos contraditórias, isso é, contraditas. O que é isso? Tinha muita gente, igual hoje, né? Muita gente com problema mental. Os lunáticos haviam-se por toda parte, e para completar a desolação, havia muitos endemoniados. Espiritual e geneticamente, a terra que outrora manava leite e mel, achava-se enferma. Se antes era o melhor lugar para se viver, agora todos evitavam-lhe as fronteiras e cumpria-se assim o que o Senhor dissera por intermédio de Moisés, né? Tinha 28 tem as bênçãos: se atentares para todas as palavras desta lei que hoje te ordeno, e não te desviares dela, nem para a esquerda, nem para a direita, essas bênçãos te acompanharão. Mas depois ele diz: mas se você não atentar para as palavras desta lei, essas maldições virão sobre ti. Aí começa a lista. Então, as pessoas que falam muito de comerás, emprestarás a muito, não tomarás emprestado, comerás o melhor dessa terra, e todas essas bênçãos que vêm, né? Bendito serás na saída, bendito na entrada, bendito será na saída, o teu trigo, o teu mosto, tudo isso é bênção que estava prometida, mas a condição era que eles não atuavam. E outra, esse evangelho da prosperidade hoje, pode ver, eles não citam as condições que Deus para a bênção. E nós sempre falamos aqui, né? Vocês já até gravaram o que acompanha, o que vem acompanhando. O que a bênção vem acompanhando? Para você ter bênção, o que você precisa? Obediência. Obedeceu, você não corre atrás da bênção, ela te acompanha. Desobedeceu, você vai correr atrás da bênção e muitas vezes nem chega nela. Então, pode ver, o desobediente está sempre mal, está sempre com problemas. Mas o que obedece é sempre abençoado. No pouco, no muito, está sempre abençoado. Porque o pouco com Deus torna-se muito. E o muito sem Deus não vale nada. Né? Guarde bem isso na sua mente. O painel genético de Deus. Bom, você no capítulo 28 de Deuteronômio, há 2 painéis genéticos. O primeiro é o da bênção. O segundo da maldição. Se os hebreus observassem as ordenanças divinas, seria o povo mais feliz e sadio da terra. Olha só que bênção, mas. Caso contrário, experimentariam todos os infortúnios descritos por Moisés nessas admoestações. E assim viriam a ser tão enfermos, ou enfermiços, né, como os antigos egípcios. Quanto a sua terra adoeceria, apesar de todas as suas bênçãos e prodígios, né, ou prodigalidades. Significa o quê? Uma mesma terra que é abençoada quando o povo teme a Deus, e essa mesma terra será maldição se o povo desobedecer a Deus. A sua casa é a mesma coisa, nosso lar é a mesma coisa. Se há obediência a Deus, a bênção entra no lar. Se há desobediência, a maldição entra no lar. Eu sempre falo que quando nós
estávamos lá na América e que nós fizíamos culto todo dia e líamos a Bíblia com nossos netos e filhos, depois de um mês e pouco, tudo começou a mudar. Havia uma harmonia, havia um ambiente de paz na casa, as discussões começaram a se tornar menos frequentes, a alegria voltou para casa e Deus começou a abençoar e prosperar. Por causa da obediência. Não adianta. Pode ganhar muito dinheiro, pode trabalhar muito, se arrebentar de hora extra. A bênção do Senhor não estará numa casa desobediente que menospreza as coisas de Deus, coloca as coisas de Deus em segundo plano na vida. Então isso é muito importante. Eu vejo a missionária Niede aí debater com as crianças para decorar um versículo ou um trecho durante a semana. E pede para os pais ajudarem. As crianças chegam aqui e não sabem fazer, ou faz dentro do carro, ou faz em qualquer lugar, faz na igreja, faz na hora, porque nem os pais tiveram tempo de ajudar. Como que Deus vai abençoar? Como é que Deus vai prosperar? Se Deus está em segundo plano na nossa casa, na nossa vida, se as coisas de Deus é se der tempo, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. Está aí. Aí é exatamente isso. Aí pode jejuar, pode orar 10 dias. Para mim o jejum é para mim, eu me converter, não é para Deus fazer as coisas, é para eu entender qual é a vontade de Deus para aquilo. Tá? Pode fazer o que quiser, gente. A obediência é que traz a bênção e não vai mudar isso. Então, os pais que não dão o devido valor a ler a Bíblia com os filhos, a orar com eles, o preço e a colheita virão. E vai ser triste. E vai dar choro, ranger de dentes. Muita disputa, muita intriga, muita contenda. E o lar que deveria ser um pedacinho do céu, torna-se um inferno. E eu falo isso sem medo e confronto qualquer um que quiser conversar sobre isso. A Bíblia não vai mudar, porque os tempos mudaram, porque as coisas mudaram. A gente arranja tempo para assistir filmes, a gente arranja tempo para gastar tempo com a internet, mas não arranja tempo para ler a Bíblia junto com a família. Então nós somos culpados pelo mal que está acontecendo no mundo. Nós somos culpados, a igreja é culpada, porque quando Deus fala lá em se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, eu descerei do céu e sararei a sua terra. Então a igreja é responsável, você, cada um de nós é responsável pelo que está acontecendo no mundo hoje. Cada um de nós. Não adianta querer, eu não fiz nada, eu não faço nada. Você não faz nada, é por isso que você não faz nada que está acontecendo isso. Porque se você fizesse alguma coisa que Deus manda, o mundo não estaria nessa miséria que está. Nós somos culpados. Então, desculpa eu ser sincero com vocês, mas nós somos culpados. Ok? Agora, se você acha que não é, que não tem nada a ver, então você não faz parte da família de Deus. Você está, mas não é. Essa é a diferença de estar e ser. Entendeu? Tem uns que estão, mas não são. Quem? Eu não vou julgar, eu não vou dizer, não, Deus tenha misericórdia de mim de julgar. Mas, infelizmente, isso é uma verdade que você tem que pensar, será que eu sou ou será que eu estou? Cada um pensa. Os israelitas muito sofreram por causa das suas rebeliões. Mas o Senhor não os deixou no desamparo. Então há chance, ainda há tempo, amados. Ainda podemos mudar. No cumprimento das profecias, começou a repatriá-los no final do século XIX. E hoje demonstram que é possível recuperar uma terra que ao longo dos séculos foi enfermada por tantos males. Israel é um exemplo para o mundo.
sua terra florescendo em pleno deserto. Possui uma agricultura de inigualável excelência e, além disso, um país saudável, cujos avanços na área médica são elogiados pelas demais nações. Mas as bênçãos não terminaram aí. O Senhor tem outras promessas ainda mais admiráveis para cumprir na vida do seu povo, quando eles reconciliarem-se com o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você e eu temos mais privilégios que os judeus, porque eles ainda não creram em Jesus e nós cremos. O Jesus é o nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós estamos perdendo muita bênção por não termos sido fiéis ao Senhor e priorizar as coisas de Deus na nossa vida como deveria ser. Você quer ser abençoado e quer ser próspero? Priorize Deus, os seus estatutos na sua vida. Você vai ver a prosperidade chegar sem você correr atrás dela. Tá? Muitas vezes a gente precisa arrebentar com a saúde para poder sobreviver. Quando na verdade, se nós fôssemos pessoas que buscassem mais a Deus e a vontade dele e priorizassem as coisas dele, a saúde seria abundância para nós. Pense nisso. Voltemos, pois, aos problemas mais imediatos da genética, entre os quais a reprodução assistida em laboratório. Agora, vamos lá. Tem um exercício que fizeram 2 perguntas, né? Agora eles fazem 9 perguntas no texto. Vamos lá. O 11, 12. Aonde tem o errado aí, irmãos? 17 e 18. Não está certo. O resto tudo certo. Se alguém depois erre mais algum, está errado. Ok, vamos para o texto 4 e vamos fazer um break. Ok? A fertilização in vitro, uma técnica nem sempre transparente. O que é isso, amados? O bebê de proveta, já ouviu falar sobre isso? Bebê de proveta? É coisa do século passado. Suas implicações éticas e teológicas, porém, continuam a gerar novas polêmicas. Nesse embate ressurge uma antiga questão: será que nos é moralmente permitido interferir no campo tão reservado da genética? Não demora muito e outras perguntas vêm à tona. Precisamos realmente desse tipo de assistência na reprodução da espécie? E finalmente, não podemos disfarçar nossa preocupação quanto à santidade da pessoa humana. Por exemplo, para uma fertilização in vitro, é preciso fertilizar vários óvulos. E ali já tem uma vida. E quando vai fertilizar a mulher, coloca 2, 3, por isso que está muito gêmeos, trigêmeos, quando é essa fertilização artificial, né? Só que os outros que já estão ali são jogados fora. Então são mortos. Então, o pioneiro na fertilização, Dr. Robert Edward, gostaria que ele se ajudasse-nos a diminuir esse dilema. Por exemplo, já transcorreu décadas, e o que teria ele a acrescentar se ele estivesse vivo hoje, né? Então, a fertilização in vitro é uma técnica de reprodução medicamente assistida, que consiste em quê? Fecundação de um óvulo materno em laboratório a fim de introduzi-lo já em seu estado embrionário, então já é um embrião, na cavidade uterina e na nidação e dá-se imediatamente, isso é, já começa a crescer o crescimento. O material genético utilizado nem sempre é do casal. Em alguns casos, porém, provém de estranhos, gerando situações embaraçosas. Na esteira desse método surgiu também a problemática da barriga de aluguel. Será que Aldous Huxley, ele chegou a imaginar tais coisas?
certamente achava que isso só haveria de ocorrer num mundo remoto e nada admirável. Aí nasce o primeiro bebê de proveta. O primeiro bebê de proveta nasceu em 25 de julho de 1978, na cidade inglesa de Bristol. Os responsáveis por esse projeto, desenvolvido na Bourne Hall Clinic, em Cambridge, foram os médicos britânicos Robert Edward e Patrick Stertroy. Então, hoje, Louise Brown, já adulta, é uma das mais expressivos emblemas da moderna genética. No Brasil, o primeiro bebê de proveta nasceu no dia 7 de outubro de 84, era Ana Paula Bittencourt Caldeira, natural da cidade paranaense de São José dos Pinhais. O processo de fecundação in vitro, inicialmente, a mulher é submetida a uma estimulação ovárica. Obtidos os óvulos, esses são recolhidos através de uma ultrassonografia transvaginal e já no laboratório serão fecundados por espermatozoides devidamente preparados. Em seguida, o óvulo e espermatozoides, postos numa proveta, começam a interagir. E se o processo for bem sucedido, os embriões não tardam a aparecer. Fechando o processo, os pequeninos são introduzidos no útero materno. Nesse momento surge uma pergunta que não deve ser ignorada. O que acontecerá com os embriões não aproveitados? Então, a fertilização in vitro, o geneticista extrairá da mulher 15 óvulos em média. Desses fertilizará em torno de 10. Mas na candidata, dependendo da sua idade, serão implantados apenas de 2 a 4. O restante será congelado a uma temperatura de 250 graus abaixo de zero, negativos. Se o casal quiser mais filhos, recolherá a sua reserva genética e, caso contrário, deixará os seus pequeninos indefinidamente congelados. É justamente aí que ressurgem os dilemas éticos. Os embriões nesse estado são de fato pessoas? Em caso afirmativo, tem alma? O seu descarte pode ser qualificado como homicídio? E quanto ao que estão para ser descartados, é lícito utilizá-los na pesquisa de células tronco-embrionárias? Finalmente, deve-se optar pela fertilização in vitro. Então, vamos ver essas respostas conforme a Bíblia Sagrada. Os embriões congelados são pessoas? Quando pesquisava o assunto, então o autor deparou com um termo bastante oportunista: pré-embrião. O que vem a ser isso? Se o embrião é de fato uma pessoa, ele não pode ser alcunhado de como se fosse um mero pronome demonstrativo. O embrião não é isso, é um ser humano. Logo, por que chamaram de pré-embrião? O International Journal da Sociology and Social Policy informa que o termo foi criado para justificar a pesquisa de embriões humanos até o 15º dia após a concepção. Segundo essa ótica perversa e criminosa, os embriões nesse período ainda não podem ser considerados pessoas. Todavia, segundo veremos a seguir, o pré-embrião é um ser humano desde a sua concepção. Vamos ver o que a ciência descreve. Estando o óvulo já fertilizado pelo espermatozoide, os cromossomos masculinos e femininos levarão menos de 24 horas para se unirem. Ato contínuo, a célula começa a dividir-se e a partir do 4º dia o aglomerado de células ganha a aparência de uma esfera fechada
e apesar do seu diminuto tamanho, menor que a cabeça de um alfinete, é o blastocismo. Nesse estágio, o embrião fixa na parede do útero, processo que recebe o nome de nidação, e tem início assim a formação da placenta, responsável pelo fornecimento do oxigênio e nutriente ao novo ser. E a partir do 9º dia, sua estrutura básica já está praticamente definida, e no fim da 2ª semana, o sistema central da nova pessoa já começa a ficar mais nítido. Dessa descrição, o que concluímos? Temos aí um pré-embrião ou um embrião? Quanto a mim, eu prefiro acreditar que aí temos um criado à imagem e semelhança de Deus. E como tal, tem de ser respeitado, pois é um ser humano que está ali, naquela bolinha. E de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano é uma pessoa desde a concepção até a morte natural. Então, antes mesmo de o óvulo aninhar-se ao útero, temos ali uma pessoa. E nessa condição, tem de usufruir os mesmos direitos e garantias que assistem e que já deixaram o ventre materno. Por conseguinte, os embriões congelados são pessoas, quer tenham um dia, quer 8, são seres humanos, que quer possuam 2 células, quer 20, são imagem e semelhança de Deus. Quanto à nomenclatura do pré-embrião, acabemos de vez com essa perversa semântica. Diante do Criador, não há pré-humanos, nem pré-gentes, há seres humanos completos. Então, os embriões congelados têm alma? Talvez os que fazem tal pergunta não tenham alma nem coração, mas os embriões, ainda que congelados, têm uma alma imortal que lhes anima o ser desde o instante em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Talvez o meu posicionamento soe pueril, até simples, né? Todavia, ele prefere a simplicidade da fé à complexidade ímpia e criminosa da ciência pós-moderna. O embrião, apesar de congelado a 250 graus negativos, é movido por uma alma imortal e por isso mesmo tem de ser amado. E se nos condoemos com a morte de cães, gatos e pardais, por que não sofremos por essa legião anônima e maltratada? Eles têm alma porque não são pré-humanos ou pré-gente, mas pessoas como eu e você. O descarte desses embriões, então, é um homicídio? Em alguns dos países, entre os quais o Brasil, é lícito usar embriões congelados em pesquisas, mas o que a legalidade tem a ver com a moralidade? Na Alemanha de Hitler, a eutanásia era juridicamente válida, mas nem por isso os nazistas lograram escapar do julgamento da comunidade internacional. Portanto, o descarte de embriões congelados, quer destinados à pesquisa, quer ejetados como lixo hospitalar, é crime, é um homicídio covarde e duplamente qualificado perante o autor e conservador da vida. Então não deve ser difícil, após modernidade, matar os embriões congelados, embora sejam pessoas, não parecem pessoas. Quem se condoerá daquelas células mantidas a uma temperatura tão baixa? Imagino que é como lançar uma bomba atômica sobre uma cidade. É só apertar o botão e deixar que a temperatura do ambiente externo faça o restante. Para se encobrir semelhante crime, usa-se a expressão amena e até inocente: descongelamento. Quando os embriões não são mais úteis aos casais, é só tirá-los do congelador. É lícito utilizar os embriões congelados em pesquisa de células-tronco embrionária? Bom, é lícito recorrer à fertilização in vitro? Pergunta incômoda.
mas não pode ser evitada. Deve o casal cristão optar pela fertilização in vitro? Bom, antes de elaborar a resposta, atentemos ao conselho de Paulo. O que ele diz? Todas as coisas são lícitas. E mais tarde ele diz, e bem-aventurado, isso é, feliz é aquele que não se condena naquilo que está aprovando para si. A gente está aprovando algo para fazer, que aquilo está nos condenando. Ele diz, se você é feliz se você não se condenar naquilo que você está aprovando para a sua vida. Se o casal recorrer à fertilização in vitro, não cometerá qualquer ilicitude. Todavia, nem tudo que é lícito convém aos que servem a Cristo, pois a ética cristã transcende as leis terrenas. Foi o que o apóstolo deixou patente aos irmãos em Corinto. E apresentamos a seguir algumas questões que devem ser gravemente consideradas pelo casal que enfrenta as dificuldades para gerar os filhos. Por que não a adoção ao invés da fertilização in vitro? É uma das sugestões. Segundo, na estimulação ovárica são recolhidos de fato os melhores óvulos. Então, às vezes recolhe 10 ou 15, mas nenhum deles é bom, por não terem chegado à maturação ideal. Então, se a gente confiar em Deus, a natureza vai trabalhar, né? Porque tudo fez Deus a seu tempo. E muitas vezes, amados, Deus não quer dar filhos a um casal e eles questionam, oram, buscam a Deus. Não é errado. Só que muitas vezes Deus está evitando. Eu tinha uma esposa de um pastor e ela não conseguia, ela gerava e perdia, gerava e perdia. E ela então orou a Deus, que ela queria uma criança. Aí um dia ela disse que sonhou que ela estava na cozinha e via uma criança se arrastando no chão, para lá e para cá. Aí ela entendeu que o organismo dela, é lógico que Deus, se quisesse fazer um milagre, daria um filho perfeito, mas que o organismo dela podia, se Deus desse o que ela queria, ela teria aquela consequência. Então ela acalmou o coração com isso. Porque Deus muitas vezes não está dando porque tem alguma coisa que Ele quer evitar. E muitas vezes, por insistir muito, a vontade permissiva de Deus vai trazer consequências para nós. Na Bíblia, nós temos fatos de vontade permissiva de Deus que gerou problemas depois para toda a nação. Foi o caso do rei Ezequias, né? Ele quis viver e Deus deu mais 15 anos de vida para ele, quando Deus já tinha falado que ele ia morrer. Mas ele, como chorou e orou e cobrou Deus que ele tinha sido um bom rei, que tinha restaurado o culto e tal, então falou, tá bom. Aí 3 anos depois ele gera um filho chamado Manassés, o pior rei que Israel teve por um tempo. Então você vê que muitas vezes Deus, Ele quer evitar problemas, mas às vezes a gente insiste. Então é melhor perguntar, é a tua vontade, Deus? E se não é a tua vontade, acalma o meu coração. Aí é a melhor oração a se fazer, amém? Bom, consideremos ainda outro problema igualmente grave. A fertilização in vitro pode levar a mulher a engravidar-se de gêmeos, trigêmeos e até quadrigêmeos. Aliás, isso quase sempre ocorre. Estará, pois, o casal preparado para uma tarefa tão desproporcional à sua capacidade física e econômica? Como o casal cristão lidará com sua consciência sabendo que os seus embriões se acham congelados numa clínica? Apesar da sua aparência, os embriões são pessoas, não importa quantas células tenha. Então é isso que está sendo colocado aqui, né? E aí ele está dizendo aqui que é contra essa fertilização in vitro, porque só traz angústias e tormentos. Mas alguém pode dizer, a alegria de um filho compensa.
Realmente, a alegria de ter um filho é inigualável a alegria. Mas e os outros que vai ter que ser descartado? Aí que a coisa pega, né? Espiritualmente. Ele pergunta aqui, né? Você sabe qual a diferença entre o filho que você traz no colo e o que ficou congelado a 250 graus negativos? Nenhum. Ambos são pessoas, como eu e você. 7h20. C. 22, D e 23, C. Muito bem, vamos dar uma pausa agora? Depois a gente conclui.